Olá, amantes da história. O episódio do Foco na História é um episódio especial sobre a proclamação da República. Hoje é dia 15 de novembro e falaremos um pouco do processo de proclamação da nossa República Federativa do Brasil. Este é o Foco na História. Olá, amantes da história. O Foco na História vem apresentar a vocês o episódio especial sobre a proclamação da República. Hoje é 15 de novembro e estamos comemorando o processo da proclamação da nossa República Federativa do Brasil. Mas antes de nós falarmos sobre o processo histórico da proclamação da República, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no Foco na História no YouTube e que, por favor, sigam o nosso canal no Spotify. Antes também de começarmos a falar sobre o processo histórico da proclamação da República, gostaria de falar que esta semana estaremos lançando o terceiro e último episódio do nosso especial sobre Copa do Mundo. Logo mais estaremos lançando aí nas plataformas digitais Spotify e YouTube o conteúdo bacana do terceiro e último episódio sobre Copa do Mundo. Então acompanhe este episódio e logo mais o nosso episódio especial sobre Copas do Mundo. Pois bem, pessoal, quando nós falamos de proclamação da República, precisamos entender os acontecimentos antes desse processo, para nós compreender o que levou à proclamação da República. Bem, antes da República Federativa do Brasil ser proclamada, o Brasil vivia em um sistema diferente, que era o Império, o sistema imperialista. No ano de 1822, o Brasil ganha a sua independência, é declarada a sua independência pelo Dom Pedro I, e 9 anos depois ele entrega o trono ao seu filho, Dom Pedro II. Só que, devido à sua idade, não poderia assumir, só com 18. Em 1840, Dom Pedro II assume até 1889. Durante esse processo de gestão do novo imperador, Dom Pedro II, o Brasil passa por diversas modificações em ideários políticos. E aí começa a surgir dentro do Brasil a ideia do republicanismo. Só que o Brasil, na América Latina, comparado às demais civilizações, era o único país que detinha ainda do sistema imperial. Por exemplo, nas nações vizinhas como Argentina, Colômbia, Venezuela, Uruguai, quando elas declararam o seu processo de independência, o sistema que foi adotado nesse país foi o sistema republicano, que quer dizer, o sistema presidencialista, de ter uma eleição para votar para presidente da República, para a escolha de uma Câmara de Deputados, senadores. No país acima, que é o maior poderio da época, os Estados Unidos, é um país presidencialista republicano. O Brasil praticamente foi o país na América diferente dos demais, porque adotou outro sistema. Quando nos países vizinhos eram do conceito de república, aquela república positivista, no Brasil vivia sobre a ideia do imperialismo, no caso
a ideia de 4 poderes, que era o legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Só que com o tempo, com a adesão do Dom Pedro II, muitas coisas foram modificando no Brasil e que vão levar ao processo de proclamação da República. A Emília Viotti da Costa, ela enumera vários fatores que vão levando ao sistema de república a ser proclamado mais à frente. Primeiramente, Guerra do Paraguai. No ano de 1870, o Paraguai, através do seu ditador Solano Lopes, ele queria pegar terras, ele estava invadindo terras para parte de fronteira com a Argentina e com o Brasil. E isso estava causando uma revolta por parte dessas duas nações. O que aconteceu? Ambas as nações se reuniram contra o ditador, contra o Paraguai, né, do ditador Solano Lopes, e acabou criando uma guerra. E consigo levou o Uruguai. E aí acabou criando a Tríplice Aliança contra o Paraguai, que é Brasil, Argentina e Uruguai. Na Guerra do Paraguai, os soldados brasileiros entraram em contato com os soldados dos outros países e notou como era engajado o processo republicano neles. E com isso, quando os soldados voltam da Guerra do Paraguai com a vitória da Tríplice Aliança em cima do Paraguai, a ideia de imperialismo, governo imperial, não estava mais se adotando a realidade do Brasil nesse momento. E aí, patentes do exército brasileiro, que foram para a Guerra do Paraguai, acabam vendo que esse processo não dá mais certo no Brasil. E aí começa um grande movimento republicano no nosso país. A Guerra do Paraguai, primeiramente, foi o primeiro fator. O segundo fator foi que os intelectuais da política brasileira viram que o Brasil, em meio aos demais países ao redor dele, não tinha mais, era o único diferente. Por que o nosso país é diferente, sendo que todos estão seguindo essa ideia de republicanismo? Por que a gente não vai por essa ideia? E começa um grande processo em busca dessa ideia de republicanismo. Segundo, o segundo fator que acontece no Brasil foi o processo de libertação dos escravos. O processo de libertação dos escravos foi também um dos fatores que o processo de republicanismo fosse ficar mais forte, o processo da proclamação da República ficasse mais forte. Em 1886, a corte brasileira, né, no caso o Império Brasileiro, aprova a lei do sexagenário, que era para negros acima de 60 anos serem libertos. E 3 anos depois, no dia 13 de maio de 1888, a então princesa do Brasil, Isabel, declara a liberdade do escravo. No caso, assina aquela famosa Carta Magna da libertação dos escravos. E após esse processo de liberdade dos escravos, né, que os escravos seriam considerados, negros escravos, iam ser considerados cidadãos brasileiros, quem sofreu foi quem? Os empresários que estavam no Brasil, que dependiam da mão de obra escrava. No caso, os cafeicultores. E esses cafeicultores, eles queriam, claro, uma recompensa pelo prejuízo que eles iam ter na sua mão de obra, porque eles estavam dependendo daquilo. Só que o Império Brasileiro não arcou
com essa ideia, com esse conceito que os cafeicultores estavam adotando. E aí começou o processo de engajamento da República a ficar mais forte. Outro fator que Emília Viotti da Costa também aponta foi que Dom Pedro II ele estava encaminhando o cargo para a Princesa Isabel. Só que na nossa Constituição do Império, a Princesa Isabel ela não poderia assumir, porque ela para aquele padrão da época, ela era mulher e não poderia assumir. E quem ia assumir era o seu marido, que não era brasileiro, não era da cultura brasileira, e sim era de outro país. Então, vários fatores foram levando a esse processo de proclamação da República. Em uma reunião entre burguesia nacional, que seriam os cafeicultores, com o exército brasileiro, eles programam o golpe contra a monarquia. E esse processo de golpe, a gente imagina, foi um processo assim de luta armada entre o Império contra a República, do Império contra a República? Simplesmente não. Praticamente o imperador, rendido com a nova ideia de república, acaba cedendo ao conceito nacional que estava vindo dos cafeicultores mais o exército, né, as classes superiores do exército. E aí, no dia 15 de novembro de 89, eles chegam na capital federal, junto com o Exército Nacional, e declaram a nossa República Federativa do Brasil. E a Constituição Imperial, ela é extremamente rasgada. E aí, a partir daquele momento, começa o processo de criação da nova Constituição Federal do Brasil para os conceitos republicanos. Marechal Deodoro da Fonseca, ele vai assumir o Brasil como presidente provisório. O que é um presidente provisório? Quando não tem uma Constituição, ele vai ficar provisoriamente no cargo para quê? Para não ter processo de invasão. Então, por exemplo, o Brasil está em Constituição, não tem problema, vai se tornar uma monarquia. Se tem um presidente, ele está controlando o Estado brasileiro. Então, ele está dando início ao processo republicano no Brasil. O início da ideia de República Federativa do Brasil. Então, ele assume ao cargo de presidente da República, Marechal Deodoro, cujo o seu vice é Floriano Peixoto. Após a declaração da proclamação da nossa República, a família imperial brasileira do Dom Pedro II, ela praticamente vai ser expulsa de maneira civilizada e acaba voltando para o país de descendência, no caso Portugal. Lembrando que Dom Pedro II ele é filho de Dom Pedro I. E o seu avô é Dom João VI, rei de Portugal. Então, ele tem uma descendência muito forte com Portugal, né? No caso ele é português. Então, ele acaba retornando para Portugal, junto com a sua família. Voltando ao foco, a República Federativa ela é declarada, só que entre o ano de 1889 a 1891, precisava avisar que o processo de república foi declarado. E é um processo muito difícil. Lembram do Império, quando eu falei lá no dia 7 que o processo de independência do Brasil para todo o Brasil demorou um ano? A mesma coisa foi para o processo da República. A República Federativa do Brasil ela vai ser concretizada a partir de 1891, quando a nossa Constituição ela vai ser fixada. A nossa Constituição ela vai mudar a ordem dos poderes. Na Constituição Imperial, adotava 4 poderes, que era o Legislativo, Executivo, Judiciário e o Moderador.
sendo que o mais forte era o moderador que vinha parte do império. Agora, na República, só serão três poderes, que será o poder judiciário, o legislativo e o executivo, onde cada poder eles vão coordenar entre si. Outra coisa que a Constituição de 1891 impõe é a ideia do conceito de Estado laico. O que é a ideia de Estado laico? É que o Estado brasileiro ele vai ser livre, ele não vai sofrer influência de religião. E aí, neste momento, acaba quebrando a perna da Igreja Católica que predominava no Brasil. Durante o período do Império, a Igreja Católica praticamente ali pelos bastidores comandava a organização política do Brasil. Com a ideia de república, a Igreja ela perde espaço. Então, Igreja e Estado serão diferentes. Então, essa ideia de Estado laico. Uma das coisas que o Estado laico vai aplicar durante a República é a independência dos sistemas públicos dos sistemas religiosos. Por exemplo, o ensino no Brasil, durante o período do Império, era estruturado basicamente com os cinco sistemas de educação, que era português, matemática, história e geografia junto, e claro, o ensino religioso. Agora, o Estado ele vai ser diferente. Ele tira o ensino religioso e aplica outras disciplinas que vai ajudar no processo da instalação republicana no Brasil. Aquela ideia de republicanismo que nós conhecemos até hoje. Em 1891, com o lançamento da Constituição também, Marechal Deodoro ele é nomeado presidente, porém, no mesmo ano, ele abdica ao cargo. E quem assume é o vice Floriano Peixoto. Durante o ano de 1889 a 1894, a República Federativa do Brasil ela vai ser comandada os militares. Então, os dois marechais, o Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, eles vão assumir a República Federativa do Brasil com a ideia de instalar o conceito de república por todo o Brasil. E durante o governo do Floriano Peixoto, o processo de república ela foi bastante difícil de ser instalada. Por exemplo, durante o governo do Floriano Peixoto, houve uma famosa guerra no interior da Bahia, no interior do Brasil, que foi a chamada Guerra de Canudos. Essa Guerra de Canudos ela foi liderada pelo Antônio Conselheiro. Qual era o objetivo dessa guerra? No caso, a da cidade de Canudos querer lutar contra o exército brasileiro, era lutar contra esse ideal de republicanismo. Porque no momento que a república ela instala, a informação quando chega ao interior acaba sendo não vista com bons olhos. Imagina o Estado ser laico, tipo, religião e Estado não vão ser independentes. Isso para redes interiores isso é muito ruim. E Antônio Conselheiro, né, que é um membro da igreja, né, que na verdade era como se fosse um diácono, simplesmente só fazia missas na região de Canudos, né, mas não era o padre, não era um arcebispo ou um bispo. Ele praticamente acaba sendo um líder de uma guerra no interior da Bahia e começa a lutar. E essa guerra ela pendura por dias, meses, porque a cidade de Canudos toda se reuniu para lutar contra o exército. Começou com as polícias locais, depois com as polícias estaduais e depois foi com o exército brasileiro. E aí a Guerra de Canudos ela perde força com a morte do líder Antônio Conselheiro. E aí o processo da República se dá na cidade de Canudos.
A República Federativa do Brasil, né, ela teve vários períodos. O primeiro período já foi comentado, que foi a República da Espada, que no caso é o dos dois presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O segundo foi a República dos Cafeicultores, que vem depois do Marechal Floriano, que vai de 1894 a 1930, que eles vão dividir o Brasil em dois conceitos: o conceito do Partido Republicano Paulista e mineiro. Quem vai comandar o Brasil serão esses dois partidos. De 1930 a 1945 nós teremos o governo Vargas, que vai ser o governo ditador de Vargas pela lógica. De 1945 a 1964 nós teremos o governo populares no Brasil, né, que vão ser aqueles governos que vão voltar para os conceitos populares que existem no Brasil e que vão praticamente fazer obras no Brasil, enfim, vão mexer na estrutura no Brasil. Em 1964 a 1985 nós teremos a instalação dos governos dos militares no Brasil, a famosa ditadura militar que foi instaurada na história. De 1985 nós temos o processo da redemocratização do Brasil, e de 1985 até os dias atuais nós temos aí o processo democrático funcionando normalmente. Durante a nossa república até os dias atuais, o Brasil enfrentou mudanças de constituição durante 6 vezes. Nós tivemos aí 6 constituições durante o período da República do Brasil. Tivemos a primeira, que foi do início da República, que foi ali por volta do ano de 1891. Essa Constituição de 1891 ela vai ficar até o ano de 1930, então ela pega um pouco da República da Espada até a República dos Cafeicultores. Em 1930 a Constituição ela modifica, e com o governo Vargas a Constituição ela vai ser criada uma nova Constituição, porque diziam que a Constituição de 91 estava defasada. Em 1934 Vargas apresenta ao Brasil a Constituição Federal, e durante 3 anos ela vai funcionando em pleno vapor. Só que em 1937 Vargas apresenta o golpe de Estado, a ideia do Estado Novo, e aí apresenta a nova Constituição, a Constituição de 1937, que dá o seguinte, que agora, a partir daquele momento que o Brasil está vivendo, quem vai comandar o Brasil será Vargas. E claro, ele usa trechos da Constituição de 34, dizendo que o mundo está passando por um processo de guerra, no caso seria a Segunda Guerra Mundial, estava se instalando, né? Estava se estourando na Europa, e que precisava o Brasil ter um presidente, um líder fixo, e aí ele acaba criando a Constituição do Estado Novo. A partir de 1946, né, pós-governo do Vargas, a Constituinte lança a Constituição de 1946. Ela vem apresentando que essa é a Constituição Federal, que vai ficar definitiva, e aí apresenta a ideia de Código Penal, e muitos outros trechos aí que servem até hoje em alguns trechos da nossa Constituição. Só que em 1964 a Constituição de 46 ela também será queimada, e assume um novo regime no Brasil, que seria o regime militar brasileiro. Em 1947, durante a transição do governo Costa e Silva para o Geisel,
Em 1967 é apresentada a Constituição do Brasil. Essa Constituição ela é praticamente toda militarizada, e nessa Constituição vai aparecer os sistemas diais, que é o seguinte: é os atos institucionais, sendo o ato mais severo o AI-5, que dava a proibição de direitos políticos, a caça de mandatos e, claro, a prisão de pessoas que fossem contra a ideia da Constituição de 1967. E o ato constitucional número 5 dava esse pleno poderes aos militares no Brasil. E a partir do processo de redemocratização em 1985, com as eleições indiretas do presidente Tancredo Neves, né? E quando ele vai assumir, ele vem a falecer, quem assume é seu vice, José Sarney. Em 1988, o Brasil vem conhecer a sua Constituição pós o processo de redemocratização, que é a nova Constituição, que ela se pendura até hoje, que é a famosa Constituição de 1988, apresentada pelo então deputado federal e presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Essa nossa Constituição de 1988, ela se pendura até hoje e, claro, de vez em quando ela vem passando por modificações em algumas alterações de leis, né? No caso de emendas, projetos de lei são aprovados, mas ela continua aí em pleno vapor. E ultimamente também vem sofrendo diversas críticas, não vou mentir a respeito. Então, pessoal, quando nós falamos aí de proclamação da República, nós precisamos entender esse processo histórico que teve dessa transição entre Império e República, que o processo da nossa República ela vem acontecer de maneira pacífica, como a nossa independência do Brasil. A República Federativa do Brasil, a partir do dia 15 de novembro, que ela é instalada, acaba modificando muitas coisas e também resgatando muitas coisas. Por exemplo, durante o Império, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que foram um movimento revolucionário pró um nascimento de um Estado republicano no Brasil, né? No caso mais da Inconfidência Mineira, que queria nascer uma independência do Estado de Minas dentro do Brasil. Eles conseguiram resgatar a imagem daquele nosso herói nacional que é o Tiradentes, que lutou durante aí a Inconfidência Mineira pelo processo de independência de Minas. E o Império, 100 anos depois, a República, 100 anos depois, acaba resgatando a imagem de Tiradentes. Como é que ele resgata? Através das lendas, através de algumas fontes que foram guardadas, né, desse processo, que foram guardadas em geração para geração e que vão contar que houve um líder revolucionário chamado Tiradentes. E claro, outros livros, outros líderes que foram desse processo. Então a imagem da Inconfidência ela é resgatada pelo período republicano. No Império, a Inconfidência Mineira ela foi apagada dos livros de história do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, IHGB. Então, a República ela procura resgatar essas imagens desses heróis que ficaram aí presos no passado e que o Império não resgatou da história, né? Não resgatou para narrar na história durante o período do Império, e a República vem e resgata. Outra coisa que a República deixa de legado, né, para os nossos dias atuais é que Estado e religião são totalmente diferentes. Que durante o período colonial e durante o período imperial do Brasil, religião e Estado praticamente andavam grudados.
Então, todas as decisões que eram tomadas entre os líderes do império era tomada em conjunto com a igreja. Se a igreja concordava, poderia executar. A Constituição do Império deixa bem claro isso em 1824, na sua Constituição de 1824, que Estado e religião elas são próximas, então todas as decisões serão tomadas. Então, por exemplo, escolas no Brasil durante o Império têm um ideal católico muito forte, muito presente. Com a proclamação da República e com a adesão da Constituição de 1891, Estado e religião eles vão se separar dos conceitos. Primeiramente, religião e república serão diferentes. Então, quem vai regir a Constituição brasileira vai ser somente o Estado através dos seus três poderes, que é o legislativo, o judiciário e o executivo. No momento da criação da Constituição, essa ideia do Estado laico torna-se forte, porque a igreja ela vai se separar do Estado, as decisões do Estado vai depender das pessoas que estão liderando o Brasil, e claro, a igreja ela vai ser uma instituição independente do Estado, elas não vão mais andar grudadas, elas não vão, tipo, vai ter uma escola do Estado, vai ter uma escola, e quais são as disciplinas? Vai ter religião, a escola vai ser de cunho religioso, não vai existir mais. Agora, o Estado que vai regir aquela escola vai nomear professores que vão regir as disciplinas naquela escola, diretores que não vêm com ideal religioso para comandar aquela escola. E assim vai crescendo a ideia do republicanismo no Brasil e a separação entre igreja e Estado, igreja e política. Então, começa a regir. Outra coisa que a República também vai nos proporcionar é o direito do voto. Durante os primeiros anos da República, de 1889 a 94, não foi escolhido o presidente. Por quê? Porque a gente passava pelo processo do governo provisório. Só a partir de 1894 que começou a termos o primeiro presidente civil que vem assumir, através de uma eleição direta, onde a população vai votar e escolher. E durante de 1894 a 30, o Brasil passou por um processo de eleição e de escolha dos seus representantes. De 30 a 45, o Brasil não pôde, porque teve uma mudança na Constituição, né? E aí ficamos com um líder só, que foi Vargas. Então Vargas não conseguiu se eleger presidente diretamente. Ele perdeu a eleição de 29 para 30, só que a Constituição de 30 ela sofreu diversas acusações. De 1891, ela sofreu várias vários questionamentos, e aí acabou modificando e Vargas assumindo interinamente provisoriamente o governo no momento de transição. Em 34 apresenta a Constituição. A eleição ia acontecer em 38, Vargas apresenta o Estado Novo, não seria o golpe de Estado. Em 46 nós temos a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, e ele vai ser o presidente que vai se eleger pós-governo Vargas. E aí, sucessivamente, vai ter Vargas de volta ao poder, Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, e aí depois disso, nós vamos ter a ascensão dos governos militares, onde não teremos eleições presidenciais. Só teremos eleições presidenciais a partir do ano de 1990, com a vitória de Fernando Collor em cima de Lula. E daqui de 1990 para cá, até o ano 2022, o processo de eleição vem ocorrendo sem nenhuma alteração de Constituição.
a República Federativa do Brasil não sofre mais modificação na sua Constituição Eleitoral e no seu processo. Neste ano de 2022, a nossa República Brasileira ela passou o processo de voto, de escolha de presidente. Entre os candidatos estavam o Jair Bolsonaro, atual presidente da República, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concorreram. E atualmente quem ganhou a eleição foi Luiz Inácio Lula da Silva, que agora no ano de 2023 vai assumir. E aí o processo da nossa República ela vem andando desde esse processo da sua instalação em 1889. E aí, gente, o que tenho a dizer é o seguinte, que o processo da nossa República, que está instalada até hoje, ela podemos notar através do foco na história que o processo dela foi um processo pacífico e que praticamente teve influências, né, de ideários republicanos que estavam rodeando o Brasil. E aí a República tinha que ser instalada, porque o Império não era mais cabível. E enfim, graças à República, graças a esse sistema, nós hoje temos aí a história do Brasil funcionando. Hoje, dia 15 de novembro, estamos aí comemorando mais um feriado. E hoje, 15 de novembro, nós estamos comemorando aí esse feriado da Proclamação da República. E o objetivo do Foco na História é apresentar a você por que a gente comemora esse feriado nacional. Por que a Proclamação da República ela também é considerada um feriado nacional. Porque ela foi um processo de modificação de um sistema, de um imaginário que estava no Brasil anterior, que foi o seguinte: a República do Brasil ela vem ser instalada quebrando o ideal imperialista que vinha sido instalado pós-independência, porque pela lógica o Brasil a partir de 1822 não era para ser adotado o sistema imperialista, era para se manter o roteiro das nações ao redor, nas nações da América Latina, dos Estados Unidos, que era o ideal republicano. Mas quis o destino e a contradição do povo brasileiro, né, dos políticos brasileiros, de adotar o império como conceito para o pós-independência, né? Um imperador assumir o Brasil e a República logo após, em 1889, ser proclamada no dia 15. Enfim, gente, quando nós falamos da proclamação da República, não vamos comemorar somente como um feriado que vai dar um descanso para a gente, mas bora reconhecer que houve um processo histórico e que esse processo histórico de instalação, de mudança de um regime para outro, nos deu os privilégios que nós temos hoje de conhecer um pouco da história da Inconfidência Mineira, nos deu a oportunidade de escolher os nossos representantes e, claro, conseguiu também da gente poder manifestar a nossa religião sem que nós sofrêssemos punições, porque o nosso Estado ele é laico, nosso Estado ele é diferente de religião. Funciona, o Estado ele é independente e religião é independente. E claro, nós temos que agradecer esse processo republicano do que está acontecendo hoje no Brasil, da gente poder escolher, da gente poder manifestar o nosso voto. E hoje, 15 de novembro, nós podemos comemorar esse processo republicano que foi instalado no Brasil. Viva a República Federativa do Brasil, viva a proclamação da República. Este é o Foco na História.